Pois bem, meus amigos, continuando, vamos falar um pouco sobre a contratação, na verdade, né? Então, motivou-se o processo, autuou-se o processo, fundamentou a dispensa de licitação, né? Voltando na dispensa de licitação, elaborou os termos de referência, estimativa de preço, então se justificou a dispensa e vamos à frente. Vai se contratar, selecionou o fornecedor. Esse fornecedor, numa regra normal, né, numa regra geral de licitação, ele teria que atender alguns critérios de habilitação. No entanto, em virtude da emergência, a Lei 13.979, ela dispensou que alguns critérios de habilitação possam ser solicitados, certo? E aí, uma das flexibilizações é com relação à regularidade fiscal e trabalhista. Ela traz que, excepcionalmente, né, havendo na empresa regularidade fiscal e trabalhista, desde que seja justificado no processo, poderá ser exigido simplesmente a regularidade social e a declaração de menor. Então, regularidade trabalhista, né, junto às receitas, você exige regularidade social e a declaração de menor para simplificar essa habilitação aí, certo? Agora você tem que fundamentar lá no processo, né? Você tem que motivar lá no processo, né? Por que é só essa empresa, né? Será que você não tem outra empresa que atenda, né, que esteja regular, né, que de repente consiga cumprir o objeto? Outro ponto importante é com relação, e isso aí é importantíssimo, com relação à permissão, né, a possibilidade de se contratar empresas declaradas inidôneas ou suspensa de contratar e licitar com a administração. No caso, a suspensão, né, pela Lei 866, entendimento do TCU, a suspensão se aplica ao órgão sancionador, a idoneidade de toda a administração pública. Pois bem, a lei traz essa flexibilização, que é algo, a nosso ver, seríssimo e importantíssimo e que tem que ser tem que ter um reforço nessa fundamentação nos autos, né? Inclusive um reforço da assessoria jurídica, o parecer jurídico é fundamental nesse momento, eu entendo, certo? E o parecer técnico também, para comprovar o seguinte: a Lei 13.979, ela traz essa permissão de se contratar empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou que estejam suspensas de licitar, certo? No entanto, ela diz que excepcionalmente e justificadamente. É uma situação importante a ser levantada porque imaginemos, meus amigos, uma situação que essa empresa participou de uma licitação ano passado, onde não tínhamos a pandemia, onde tínhamos preços daquele objeto, vamos dizer que aquele objeto tivesse sido possível ser licitado. Aquele objeto nós tínhamos o preço no valor de A, valor A, certo? Aquela empresa contratou, assinou o contrato, começou a cumprir o contrato. E por alguns motivos, ela começou a descumprir aquele contrato. Não entregou no prazo, não executou o objeto, atrasou o serviço de engenharia, foi sancionada por multa e, por fim, houve uma sanção de suspensão de licitar com o órgão. E aí, exatamente nesse momento, há necessidade de um determinado objeto, X. E aí comprova-se na pesquisa de mercado que essa é a única empresa capaz de cumprir aquele objeto. E aí, como é que o órgão faz? O órgão vai ter que socorrer as vidas. A lei traz para que os órgãos da administração pública socorram as vidas. Só que, imaginemos essa situação. A empresa descumpriu o contrato para fornecer um bem e um serviço, né? Por um prazo contratual tranquilo ano passado, e o fiscal, a fiscalização cobrava, exigia, notificava o gestor, e chegou a ponto de ter processo a ponto de suspender de licitar, né? Suspender a empresa de contratar com aquele órgão. E vamos dizer, uma situação mais grave, a empresa foi declarada inidônea a contratar com a administração pública. Veja que gravidade, né? Veja que seriedade essa sanção. Então, logo agora, nesse momento, a empresa vai se prestar ao serviço. Quem vai garantir que aquela empresa vai prestar efetivamente o serviço naquele prazo, né? Então, aí nós trazemos esse alerta porque, nesse momento, pessoal, o fiscal do contrato, as regras, por isso que é importante o termo de referência bem elaborado, né? Um contrato bem elaborado, porque é nesse momento que o fiscal do contrato vai ter que colocar uma lupa em cima desse contrato, colocar uma lupa em cima desse fornecedor. Porque se um momento tranquilo, fora de pandemia, vamos dizer, aquele contratado por algum momento descumpriu o contrato várias vezes, foi sancionado e chegou a ser declarado inidôneo, ou mesmo suspenso, né? Nesse momento agora, ele vai cumprir aquele contrato, né?
Será que isso aí não trará um prejuízo a mais para a administração pública, né? Então é importantíssimo, pessoal, a pesquisa de mercado, e aí a lei traz isso. Desde que comprovado que essa empresa é a única a contratar, é permitido contratar com ela, mesmo que ela esteja impedida de licitar, caso inidônea ou suspensa de licitar. Certo, pessoal? Então é importantíssimo esse alerta. Um terceiro ponto sobre a contratação é a questão do aditivo, né? A lei traz aí a permissão, primeiro o prazo, né, do contrato, primeiro os prazos desses contratos são de 6 meses, né? Até quando durar a pandemia. A lei, quando ela saiu, ela não trazia esse prazo de 6 meses. Posteriormente, a medida provisória atualizou a lei e trouxe essa regra dos 6 meses, podendo ser prorrogado, né, por iguais períodos até enquanto durar a pandemia. Então isso aí é tranquilo, só que tem que ser o quê? Fundamentado. Fundamenta seu processo de contratação, lá na frente, quando for prorrogar, fundamenta teu processo também, certo? O terceiro ponto, aditivo de acréscimo e supressão. Qual é a regra? Lei 866, aditivo de supressão para bens e serviços, né? 25%. Acréscimo e supressão com relação aí vem a parte de reforma lá que é 50%. Mas para bens e serviços é 25%. Supressão e acréscimo. Então a lei 13.962, em virtude de flexibilizar, em virtude de trazer celeridade para as contratações, ela ampliou isso aí. Então agora, pela lei 13.979, os contratos podem ser acrescidos e supridos até 50%, certo? Então, acréscimo até 50%, supressão acréscimo e supressão de 50%, né? Então, mas é importantíssima a fundamentação. Vai acrescer, vai aditar, vai prorrogar prazo, isso aí é importantíssimo, certo, pessoal? Então, alerta no momento da contratação, a lei traz flexibilização, fundamenta e justifica o teu processo.